Bem-vindos ao projeto Conexão Jovem, o nosso podcast iPod, uma produção dos alunos das escolas públicas de Conceição do Mato Dentro e a Associação Mato Dentro, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre os córregos fundacionais, um olhar sobre como esses corpos de água têm relação direta com os povos originários e a fundação da cidade. Vamos abordar também os desafios que temos e alguns exemplos de soluções para enfrentar estes desafios. Eu sou Bianca Oliveira. E eu sou Antônio Gabriel. E juntos acompanharemos vocês por essa jornada. Esse é o primeiro episódio. E para você que ainda não está junto com a gente, nos acompanhe pelo Instagram, o iPodcast, e pelas plataformas digitais, YouTube e Spotify. E aí, Bianca, você sabe o que são os córregos fundacionais? E o que isso tem a ver com o surgimento das cidades e ocupações dos territórios? Então, Antônio, para a gente poder entender isso, teríamos que dar uma volta no passado. Como a água é essencial, né? Se parar para pensar, até para surgir as cidades ela é fundamental. Vamos falar sobre o nascimento do nosso território. Essa pequena porção de civilização que chamamos de Conceição do Mato Dentro. Você já parou para pensar em como a grande maioria das cidades nasceu em torno dos cursos de água? E acho que por aqui também não foi diferente. Isso mesmo, Bianca. E para falar um pouco sobre o assunto, trouxemos aqui hoje 3 convidados. A cientista, política e escritora Luzia Costa. A historiadora especialista em patrimônios culturais, Samila Queiroz. E o professor e também historiador, Célio Garcia. E junto com essa galera, vamos dar início ao nosso bate-papo. Para começar, vamos ouvir um pouco das nossas conversas com Samila e o Célio, gravada durante o debate que realizamos na Câmara Municipal. Eles conversaram com a gente sobre a história da nossa cidade e sobre a relação dos córregos com a Fundação de Conceição. Pois é, nossa conversa foi bem da hora. Eles trouxeram um olhar mais amplo para a gente entender como a história das cidades foi sendo construída. A Samila e o Célio são historiadores e professores da rede do ensino municipal. E olha, Antônio, esse é um tema que fala do nosso passado, mas também tem a ver com o nosso futuro. E muita gente tem perdido o interesse por saber sobre isso, como disseram a Samila e o Célio. Mas nós estamos aqui para lembrar a todos que conhecer a nossa própria história é muito importante. Poucas pessoas hoje têm o interesse em saber da história da própria cidade, né? Geralmente, nas aulas de história, a gente não tem esse conteúdo, né? A gente aprende sobre a história da Europa, basicamente, a história do Brasil de forma geral, mas a história do nosso município mesmo é uma coisa que a gente tem que correr atrás, se a gente quiser saber. E hoje vivemos um processo de decolonização, né? O que significa isso? É tentar voltar o olhar para a interpretação da história a partir do olhar do colonizado. Então, assim, se fomos colonizados, o que isso impactou na nossa vida? Vamos tirar um pouco o olhar do europeu, que interpretou o nosso mundo, e interpretar por nós mesmos, né? Por quem habitou esse lugar, por quem estava aqui antes mesmo da chegada dos portugueses, né? Por quem veio de uma diáspora africana gigantesca e terrível. Então, é olhar a partir desses fatos. Então, temos fatos importantes na história de Conceição, se a gente for pegar no período, né, da colonização, que é isso, né? As chamadas bandeiras do Gabriel Ponce de León, temos aí a fundação da Matriz, a capela da Igreja do Rosário, depois a elevação à cidade, a criação da Câmara Municipal, a chegada da energia elétrica, o cinema, né, o José Aparecido de Oliveira, enfim, temos várias questões que são escritas da história oficial. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? Um prazer estar aqui do lado da Samila também. Alguns fatos que a gente considera relevante, né? Talvez não sejam exatamente fatos que comprovem só uma visão de história. Porque a gente tem que pensar primeiro, antes da gente começar, qual a visão que a gente quer ter de quem nós somos aqui como cidade, como Conceição. Eu já estou aqui há 8 anos e já me sinto parte de toda a construção do que é esse lugar. E nós temos alguns marcos que vão ser considerados importantes pela historiografia tradicional.
né? Porque existe aquilo que a gente chama de história oficial, né? Que é a história feita pelos estados, a história feita pelos governos. E existe hoje uma nova visão de história a partir de uma ideia de uma história que a gente precisa abrir mais, ampliar mais as opções e as visões que nós temos sobre quem nós somos. Então, quando nós consideramos o marco lá de 1704, por exemplo, com a chegada do Grael de Ponce de León, a gente está considerando uma visão de história que é muito voltada para o que a gente chama hoje de eurocentrismo, para o que a gente chama uma visão de história do dominador, daquele que chegou e dominou, né? Então, se a gente for pegar que estamos aqui já há milênios. Nós, os seres humanos, já estávamos aqui em Conceição antes do Grael de Ponce de León chegar até aqui, né? Inclusive, essa história, antes desses fatos, eles são muitas vezes invisibilizados por conceitos que são conceitos muito abrangentes, conceitos até pejorativos, como é o caso quando nós chamamos os indígenas que viviam aqui de botocudos, né? É uma dessas questões, já que eram krenaques, eram aimorés, eram etnias que viviam aqui com diversas culturas, diversas formas de vivência e que eram originários daqui. E talvez esses marcos a gente precisa começar a questionar eles também. Não que eles não sejam importantes, mas a gente precisa também se valorizar quanto ser humano e não só quanto alvo de uma dominação que vem de um outro território. A gente precisa olhar com esse cuidado, né, para esses eventos que são taxados como marcos históricos, mas que para a gente tem outro significado. Toda essa questão em torno da história da diáspora africana e também dos povos indígenas que aqui habitaram, que hoje, o que sabemos sobre os povos indígenas que habitaram Conceição do Mato Dentro, gente? Eu, sinceramente, dentro das minhas pesquisas, meus estudos, não sei nada. Nada. Bianca, como a gente sabe pouco da história dos nossos ancestrais. E não estamos falando somente de portugueses, europeus e bandeirantes, hein, Antônio? Segue a letra que a Samila mandou. Vocês chamam de córregos fundacionais, o Vintém, o Cuiabá e o Lava-Pés? Óbvio, né, gente? A gente está num processo de exploração do ouro, um ouro de aluvião, então é esse ouro que dá na margem dos rios. Então, o processo de exploração aurífera no século XVIII, ele se deu muito, né, no começo, muito nesse processo mesmo de beira do rio ali, né, de Bateia e tal. Mas isso evoluiu ao longo dos anos, mas eu quero entender esses córregos. Quando a gente fala córregos fundacionais, fundando o quê? A gente está fundando a cidade, né? A gente está fundando a cidade nesse momento, a cidade como território instituído, como aquele que tem instituições de poder, que tem prefeitura, que tem câmara, que tem igreja, que tem escola, que tem saúde. O que é a formação de uma cidade, né? Porque quando a gente pensa em território, a fundação de um território, a ocupação de um território, os indígenas já estavam aqui. Então, esses córregos, né, fundacionais, se a gente for pensar pela perspectiva do indígena, ele faz parte de qual contexto? Se a gente pensar que no Salão de Pedras existem pinturas rupestres, né, que existem habitantes que moravam aqui já há 10 mil anos atrás, a gente tem que pensar e rediscutir essa ideia de fundação. Então, a gente funda-se a partir da chegada dos portugueses? Será que ela já não estava fundada de alguma forma pelos indígenas que aqui habitavam? Ou pelos povos, né, ancestrais aí das Américas? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levantar para talvez vir nessa perspectiva decolonial mesmo. Falar, olha, né, os rios, eles tiveram esse papel muito importante, né, na exploração aqui do ciclo do ouro, nesse período colonial, mas a gente não precisa associar ele diretamente. Acho que a gente tem que olhar isso da seguinte forma. Nós temos aqui, né, um choque de culturas. Temos uma cultura que tinha uma visão sobre o que eram as águas. Então, a gente não pode pensar que as pessoas que estavam aqui, elas não usavam o ouro porque elas não tinham conhecimento do que era aquilo. Então, primeiro, voltar a humanizar o indígena, porque a gente tem uma visão meio desumana de quem é um indígena.
meio animalesca muitas vezes. A gente tem que ter cuidado com isso. É muito louco, né? Saber uma história paralela e tão real e diferente do que aprendemos na escola. Seria bem legal se a gente aprendesse sobre os nossos povos. Tipo, a galera que já estava aqui, sabe? Mas sabe o que eu acho? A gente se perdeu no meio de verdade quando nos desconectamos da natureza, mesmo sendo parte dela. Passamos a vislumbrar os benefícios econômicos que conseguimos com a sua exploração. Um bom exemplo são os rios e córregos urbanos, que quando ainda estão visíveis, geralmente estão quase mortos, sem vida e poluídos. Mas em alguns lugares, se espremem em canos e galerias sobre camadas de asfalto e concreto que a gente nem lembra que existe, assim como na fundação das cidades. Já tinha uma galera aqui antes, no caso, os indígenas. Mas por essa história não ter tido como oficial, por um bom tempo, ficamos sem saber dela. Verdade, Bianca. Mas a gente tem que entender mais sobre esses negócios dos córregos fundacionais. Entende? Essa pegada de cuidar das águas, que é tão urgente hoje em dia. Segue o fio e vamos ouvir o que a Luzia Costa trouxe nas nossas conversas sobre os córregos fundacionais. Então, o que significa córregos fundacionais? Na minha opinião, significa considerar 3 córregos. No primeiro momento, o Vintém e o Cuiabá, e no segundo momento, o Lava-Pés, enquanto nomes do curso d'água que corta a sede da cidade. Ou talvez melhor dizendo, que cronologicamente, a cidade vem margeando com suas estruturas urbanas desde a chegada do português Gabriel Ponce de León em 1702 até os dias de hoje. Fato é que a Rua do Vintém, na entrada da cidade, servem como referência para pensarmos nos significados que o território passou a ter após a chegada, que muitos chamam de invasão dos bandeirantes, considerando, que nessas terras viviam os Krenaques, que são os povos originários do território e chamados pejorativamente pelos portugueses de índios botocudos por causa dos bodoques que usavam. Então, a referência a esses povos originários está também referenciada no nome da própria cidade, Mato Dentro, Conceição do Mato Dentro, que significa na língua indígena mato verdadeiro, o mata densa por onde os Krenaques, entre aspas, os índios botocudos, embrenharam aqui no espinhaço meridional. Então, assim, do primeiro nome da Vila de Conceição, passou-se a Conceição do Cerro, depois de emancipada a Conceição e, finalmente, em 1943, para Conceição do Mato Dentro, por estar situada, então, na região denominada pelos índios Krenaques de Caeté. Bem, outra referência que a gente pode tomar aí ao território original é o nome Cuiabá. Então, assim, a entrada da cidade, a gente tem o córrego do Vintém e tem a Rua do Vintém. Aí, ressignificar essa parte do território é considerar essa história da chegada aí, dos bandeirantes. E o nome Cuiabá, que é o local de encontro de vários cursos d'água, onde se encontrou as primeiras pepitas de ouro com as quais se ganhou os primeiros vinténs da Vila de Conceição, a gente pode dizer que a origem dessa palavra está no fato de existirem árvores produtoras de cuia à beira do curso d'água, e Cuiabá significaria então o criador de vasilha. Isso eu analisei há um tempo, porque o meu pai, ele falava muito que as margens dos córregos do Vintém, Cuiabá e depois do córrego da praia, a antiga prainha, eram lugares onde crescia muito essa bacia, como é que eu vou chamar? Essa abóbora, que depois ela ressecava e a gente fazia cuia, e provavelmente o meu pai sempre dizia que os índios que moravam aqui, eles usavam muito essa abóbora, para fazer as cuias onde eles tomavam a água e fazer outras coisas. Bom, então os córregos fundacionais, eles estão aí para nos permitir
reconstruir, revisitar a história, reconstruir o território a partir, então, de um novo momento da cidade, que é um momento aí de transição, né? Uma cidade que até pouco tempo tinha em torno de 17 mil habitantes, hoje estamos com 23 mil habitantes, e que passa por um processo forte aí de transformação socioeconômica, ambiental, cultural e política em função da mineração que foi retomada aqui no território. A água, o rio, ele passa a ser um objeto de lucro. Ele não é mais aquilo que é da sobrevivência, de você pescar, de você utilizar esse rio para o entretenimento. O rio também, o córrego também é entretenimento, né? Ali no córrego, eu moro próximo do córrego Cuiabá, e o meu vizinho, né, a mãe dele, que é uma senhora, acho que tem uns 80 anos, e ela me contou uma vez que lá dava para banhar lá tranquilo, você ia lá, dava para nadar lá tranquilo. E hoje não se faz mais isso. Então isso com certeza é fruto desse processo de exploração que nós temos sobre o rio. O que é o rio para nós? O que é esse metal que está lá no fundo do rio para nós? Que está lá próximo do lençol freático também para nós? É justamente essa visão utilitarista sobre a natureza e sobre os rios que fez com que os rios, os nossos córregos, chegassem no estado que está hoje. Né? No estado que você estava falando sobre a poluição, sobre, né, o despejo de esgoto, né, nesses rios. Então, isso vem muito dessa visão eurocêntrica, né, que foi introjetada na gente, na verdade, e afastou a gente desse princípio, né, dos povos originários, dos povos indígenas, que a gente é parte da natureza. A gente, quando fala em natureza hoje, a gente fala assim, a natureza, ela está lá fora, ela está em outro lugar. O meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa que está externa a mim. Eu sou um alienígena que não faço parte da natureza. Eu não faço parte da natureza. Eu vi um experimento social um dia desses que pediu crianças para fazer desenhos sobre a natureza. Aí crianças de diversas partes do mundo fazendo desenho de natureza. Aí um desenhou árvore, outro desenhou um animal, outro desenhou um bicho, né, passarinho, enfim. Aí pediu para o indígena desenhar o que ele achava que era a natureza. Sabe o que ele desenhou? Ele mesmo. Que é isso, a gente é natureza. A gente é parte da natureza. Gente, Conceição do Mato Dentro não foi diferente. A história remete a esse apagamento das origens, conforme a Samila trouxe, e também a esse crescimento natural da ocupação do território, como falado pela Luzia. Além disso, a visão utilitarista da natureza abordada pelo Célio. Mas como de fato podemos transformar essa realidade e revitalizar os córregos e reconectar essa história? Olha, são vários esforços, né? E tem os esforços ligados ao poder público, que tem feito algumas revitalizações de águas na cidade, né? A gente vê que as águas, por exemplo, do ginásio foram não revitalizadas, mas alguns esforços foram feitos para minorar o impacto. A gente vê também a água quente, que teve uma revitalização do espaço. Me parece que eles têm feito também o controle da qualidade da água, mas infelizmente os córregos fundacionais, né, que são esses, fundação, né, vem daí da base, onde Conceição do Mato Dentro nasceu, é a origem da cidade, então daí esse nome, córregos fundacionais. Esses córregos, a gente viu um esforço até mesmo da Copasa em retirar o esgoto, né, dessas águas. Mas foram medidas que não foram medidas, como que eu vou dizer, estruturais, porque você vê que tem uma canalização dentro do córrego, às vezes no leito do córrego, e quando vem uma enchente muito forte, há um deslocamento desses canos e o esgoto volta a cair nos córregos. Também a gente vê que algumas áreas dos córregos não teve como a Copasa
trazer esses esgotos para a ET, para a canalização que leva à estação de tratamento de esgoto. Com isso, várias casas, por mais que queiram entrar, né, nesse processo, não pôde, porque é um trabalho que tem que ser feito pela Copasa. Então, falta uma ação mais efetiva, tanto do poder público, da gestão, quanto da Copasa, que é a empresa que tem a concessão para poder retirar os esgotos dos córregos. A gente tem no município uma lei, o plano de saneamento básico e que está ainda em processo de implementação. E, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu retirar todos os esgotos dos córregos. Tem alguns dados que eu peguei aqui, que são de 2021, né? Então estão 3 anos aí atrasados, pode ser que tenha mudado isso aqui, mas dados de concessão do Mato Dentro, do fonte saneamento.org.br, que é um site que faz um mapeamento de saneamento básico dentro das cidades, né? E de uma época que a população de Conceição estava datada de 17.438 habitantes, hoje já são mais, pelo IBGE agora do último ano, que saiu, já são mais pessoas, acho que chega a 23 mil, se eu não me engano. E aqui nesses dados falava que haviam 7.010 habitantes sem água, sem acesso à água potável em Conceição do Mato Dentro. A população sem esgoto chega a 9.037 pessoas sem esgoto, sem tratamento de esgoto, que está despejando o esgoto na rua, nos rios, né? Sem coleta de lixo, 2.438 pessoas. Tá? E não há estatística produzida sobre domicílios que podem passar por situações de inundação, por exemplo. E eu não sei se você sabe, haviam casas que estavam a mais de 10 quilômetros da margem do rio, em cidades no Rio Grande do Sul, e essas casas foram inundadas. 10 quilômetros da margem do rio é a nossa cidade toda. Minas Gerais, diria, é a caixa d'água do Brasil, caixa d'água, diria, grande parte da América do Sul. Mas aqui na cidade, não é uma cidade grande, que está crescendo, mas não é uma cidade grande. Por que com tantos rios e córregos, mesmo assim tem pessoas que não têm água? Se chega alguma estação do ano, para a água. Ou então quando chove, casas que alagam. Você saberia me dizer? Interesses. É difícil faltar água na rua direita. Muito difícil. Muito difícil. Ou energia no centro. A energia no centro. É uma questão política, né? É a questão da marginalização e desse processo que estamos falando aqui de prosseguimento de uma história, né, elitizada, que continua dando benefícios, serviços, assistência a quem está no poder, a quem está na elite, a quem frequenta, né, a quem pertence a uma parcela do território ali considerada economicamente, né, mais alta, e quem está à margem desses locais está à margem desses serviços, está à margem, né, de políticas públicas de qualidade que levem dignidade a essas pessoas. Conceição do Mato Dentro é uma cidade em pleno processo de expansão. Como conciliar, então, preservação ambiental com o crescimento da cidade? E como a escola pode participar desse processo? Os córregos deixaram de ser invisíveis, porque eles foram invisibilizados na história, né? As pessoas passavam ali e não percebem que tem águas ali, que existem peixes, né? E outros animais mesmo ali que estão sobrecarregados com a poluição. Então, eu percebo que não só jovens, adultos, né, idosos, mas também as crianças, elas foram tocadas com essa preocupação com os córregos. Escola, para mim, é a base de transformação de qualquer sociedade, né? A educação, de forma geral, é claro que não só a escola, mas eu acho que projetos como esse, por exemplo, né, é a base para que a gente tenha consciência suficiente para escolher nossos representantes, para debater políticas públicas, para participar ativamente da sociedade e não só ficar esperando, né, como o Célio bem aqui disse, a mudança que nunca chega. É passinho de lesma? É passinho de lesma. Mas se a gente não começar agora, né, essa mudança não acontece.
Eu acredito que o espaço da escola ela também seja um espaço de muita liberdade para esse pensamento e para essas mudanças, né? Ouvir mais, o poder público deveria ouvir mais o que os alunos das escolas têm a dizer sobre o espaço onde elas vivem, sobre como elas vivem, sobre o entretenimento que elas têm, porque isso também tem a ver com tudo, né? As frentes de mudança, para a gente recontar essa história, elas partem de 3 pilares fundamentais, que é o pensar, o sentir e o agir. Então, a gente precisa de pensar, então a gente precisa de informação, então a gente precisa produzir conhecimento. A gente precisa de sentir, porque não adianta só ter esse conhecimento e esse conhecimento não chegar às pessoas. E eu acho que a melhor forma de sentir é através de arte. Eu acho que a arte, gente, é a melhor forma que tem para conectar a gente com essa informação que muitas vezes está ali no livro e que você consegue transformar ela numa festa, num teatro, numa música, enfim, cinema. Dá para fazer tanta coisa com a informação, gente, e transformar e passar isso de uma forma que conecte, que dê sentido e que faça a gente se sentir pertencente com essa história. E por último, o agir. Então, a partir do momento que você tem consciência sobre aquilo, você tem informação suficiente, você conectou aquilo com você, com os seus próprios sentimentos e emoções. E agora você está munido de informações, né, mentais, sentimentais, para que você possa tomar uma atitude. Então, eu vejo muito nesse aspecto, né, de incluir esses 3 pilares nas políticas públicas que a gente for desenvolver, tanto para o setor público, no setor privado, na comunidade, né, na organização da sociedade civil, como por exemplo aqui a associação, tem que partir de todas as frentes. A gente não pode ficar esperando que isso venha de um lugar superior. Vamos remonumentar a cidade, vamos construir novos monumentos, vamos construir espaços de conhecimento, né? Museus, centros de arte, teatro. Enfim, eu acredito muito que a mudança ela se dá, né, por esses pilares, mas que ela tem que ter como instrumento de transformação central, gente, a arte. Para mim, assim, é a melhor saída. E é isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esse foi o iPod, um podcast que manda a letra pra juventude e não foge do debate. Segue a gente, dá 5 estrelas, curte e compartilha. Na semana que vem tem mais. Valeu, Antônio! Valeu, Bianca! E no próximo episódio vamos falar sobre a degradação ambiental e seus principais impactos. E é isso, galera! Esse podcast é uma produção da Associação Mato Dentro, por meio do projeto Podcast Conexão Jovem, com apoio da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, Câmara Municipal. E queremos agradecer aos nossos ajudantes da Coordenação Geral, Adriano Guerra, da Coordenação Técnica, Alexandre Braga, da Coordenação Pedagógica, Cristiane Corradini, e os apresentadores Bianca Coelho e eu, Antônio Gabriel. E não podemos esquecer também dos nossos produtores das reportagens, Ana Clara Silva, eu, Antônio Gabriel, o Arthur Barros, a Bianca Coelho, Clarice Silva, a Maria Eduarda Silva, Maria Eduarda Reis, Moisés Murilo e também Rosilaine. Queremos também agradecer ao editor técnico de som, Anderson Guerra, e o apoio administrativo da Maria Luzia Costa. E também queremos agradecer muito aos nossos convidados de hoje, Samila Queiroz, Célio Garcia e Luzia Costa Becker.